Um dos pilares do direito tributário é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é fundamental no direito tributário brasileiro. Afinal de contas, a lei é a vontade do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo brasileiro. E é exatamente por isso que o princípio da legalidade é um dos alicerces não só do direito tributário, mas do próprio direito brasileiro. E ele está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 97 do CTN. De acordo com o princípio da legalidade, o tributo somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. O tributo somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Porque a lei emana do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo. Afinal de contas, senhoras e senhores, a lei, ela é a representação popular. E no direito tributário, nós seguimos a lógica desde João Sem Terra. There's no taxation without representation. Então, não há tributo se não houver representação popular. O tributo somente pode ser criado por lei, porque a lei é a vontade do povo, senhoras e senhores. A vontade do povo deve ser respeitada. Daí se extrai o princípio da legalidade. Até que um belo dia um tributo foi criado por medida provisória. Poderia um tributo ser criado por medida provisória? O STF disse que sim. A medida provisória, de acordo com o STF, ela tem força de lei. Então é plenamente possível que um tributo seja criado por lei ou medida provisória. Plenamente possível que um tributo seja criado por lei ou medida provisória, porque a medida provisória ela tem força de lei. Agora, nem a lei ordinária, nem a medida provisória podem invadir a reserva de lei complementar. Beleza, galera? Tranquilo? Preste bem atenção. Pelo princípio da legalidade, o tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou MP, por lei ou medida provisória, senhoras e senhores. Não cabendo a reserva de lei complementar ser invadida. Os assuntos reservados à lei complementar não podem ser tratados por lei ordinária ou medida provisória. Beleza? Então a regra é clara. O princípio da legalidade é só isso. Só isso. O que é relevante aqui, senhoras e senhores, é que vocês conheçam as exceções à regra. E essas exceções são de fato complexas. Essas exceções são de fato relevantes. Afinal de contas, existem hipóteses em que não há necessidade de lei. A primeira exceção está no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. No 153, parágrafo 1º da Carta, fica claro que os impostos extrafiscais da União, quais sejam imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, esses impostos poderão ter suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo. Esses impostos poderão ter suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo. Alíquotas, senhoras e senhores. Alíquotas. Não são bases de cálculo. Não podem ser criados por ato do Poder Executivo. As alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo e é por qualquer membro do Poder Executivo. Conceito relevantíssimo. Qualquer membro do Poder Executivo pode alterar essas alíquotas. Ok? Qualquer membro do Poder Executivo. Então, as alíquotas poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo do imposto de importação, exportação, IPI e IOF. A segunda exceção está no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, que diz que a CID Combustíveis
poderá ter sua alíquota reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Senhoras e senhores, alíquota novamente. Alíquota reduzida ou restabelecida. A alíquota pode vir a zero e ela pode ser restabelecida até o patamar anterior. No máximo, reduzida ou restabelecida até o patamar anterior. A alíquota pode ser reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Beleza, galera? Tranquilo? Terceira exceção. Artigo 155. Parágrafo 2º. Inciso 4 da Constituição. As alíquotas interestaduais de ICMS são fixadas por resolução do Senado e não por lei. 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. A quarta exceção. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. O ICMS sobre combustíveis, ele terá suas alíquotas previstas no convênio. Alíquotas previstas no convênio, 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Então, ICMS, alíquota interestadual, é fixada por resolução do Senado. 155, parágrafo 2º, inciso 4. ICMS sobre combustíveis terá alíquota fixada por convênio. 155, parágrafo 4º, inciso 4. Ok? Beleza? Joia? Maravilha, maravilha. Pessoal, além disso, preste bem atenção no que eu vou te falar. A gente vai sair de alíquota, que até agora a gente só falou de alíquota. Vamos para a base de cálculo. O artigo 97, parágrafo 2º do CTN, diz com todas as letras que a atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais não precisa de lei. A atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais não precisa de lei. E de fato não precisa. Porque a atualização não é majoração. Ah, pegou o IGPM, pegou o IPCA, atualizou a base de cálculo, não há necessidade de lei. Isso não é majoração, é recomposição de perda. Se não é majoração, se é recomposição de perda, não há necessidade de lei, senhoras e senhores. Belezinha? Fácil? Show de bola? Já estamos na sexta exceção. Artigo 160 do CTN. O artigo 160 do CTN diz que a determinação do prazo para o pagamento do tributo deverá estar prevista na legislação tributária. E legislação não é sinônimo de lei no direito tributário. O artigo 160 do CTN nos remete ao 96. E o 96 traz o conceito de legislação. A legislação tributária é mais abrangente. Legislação é gênero. Legislação abrange leis, legislação abrange decretos, legislação abrange portarias. O conceito de legislação é muito mais abrangente, senhoras e senhores. A legislação tributária, ela abrange a lei, mas ela também abrange as normas complementares, instruções normativas da Receita. Então, o prazo do pagamento não precisa de lei. Muito cuidado. O prefeito pode, por decreto, alterar o prazo do pagamento do IPTU. O governador pode, por decreto, alterar o prazo do pagamento do IPVA. Por quê? Porque o prazo do pagamento não depende de lei, depende da legislação tributária. Ok? E por fim, a última exceção. Na forma do artigo 113, parágrafo 2º do CTN, a determinação da obrigação tributária acessória não precisa de lei, basta que esteja na legislação tributária. A determinação da obrigação tributária acessória não precisa de lei, basta que esteja na legislação tributária, e legislação não é sinônimo de lei. Ok? Essas são as exceções à legalidade. Você percebe, após o encerramento das exceções, que o tributo vai ser sempre criado ou extinto por lei. As exceções tratam de alíquota e base de cálculo. As exceções tratam de alíquota e base de cálculo. A criação vai ser sempre por lei.
a extinção vai ser sempre por lei. Não há exceção para essas regras. Criação e extinção sempre, em qualquer hipótese, por meio de lei. Ok? Beleza? Fácil? Eis o princípio da legalidade, senhoras e senhores.